vídeo! Ai, meu Deus, amigo. Cai fora. Sai. Ei, sai. Sai. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Ué, o que esse coelho tá fazendo aqui? E esses ovos de chocolate? O que isso tá fazendo aqui? Ah, já sei. Já sei. E vocês também devem saber o que é que tá acontecendo. Bom, vocês devem estar sabendo que a Páscoa tá chegando. E que aí o pessoal vive falando que Páscoa é ovo de chocolate, é coelho. Vocês já ouviram essa história? Eu creio que sim. Então, eu também, quando eu era da idade de vocês, lá na escola principalmente, eu só ouvi os meus professores nessa época me ensinar que Páscoa era coelho e ovo de chocolate. Mas sabe, eu fui ficando intrigada com aquilo e perguntei pra minha mãe, e a minha mãe me explicou o verdadeiro sentido da Páscoa. Bom, e eu quero explicar pra você também que se lá fora os professores te ensinam isso, ou os seus amiguinhos falam que Páscoa é ovo e coelho, ou não sei, ou seu vizinho fala isso, ou seu tio e sua tia, você tem que ter em mente que isso não é verdade. Ó, vou te explicar, tá? É assim, as pessoas que gostam de ganhar dinheiro com vendas, elas inventaram o ovo de chocolate só para poder vender muito, porque a Páscoa é uma data especial e nessa data as pessoas se sensibilizam. Então, eles vendem ovos de chocolate para ganhar dinheiro e a gente acha que ovo de Páscoa, que ovo tem a ver com Páscoa, inclusive o nome ovo de Páscoa. Mas ó, isso não passa de uma mentirinha. Outra coisa, inventaram o coelho, sabe? Falaram que o coelho vem trazendo esses ovos. A maior mentira, porque coelho não bota ovo. Acredita? E outra, além do coelho não botar ovo, ele não traz ovo de chocolate pra gente. As pessoas aí inventaram isso só para tirar o brilho de Jesus. Porque Jesus, ele era uma pessoa muito simples, mas ele sempre dizia a verdade. E é isso que você tem que ter em mente. Apesar de Jesus nunca ter, se você for ler na Bíblia, Jesus não era aquela pessoa que falava, gritava para os quatro cantos. Não, ele era uma pessoa sábia e que só falava a verdade. E por isso, muitas pessoas se incomodavam com isso. E por isso que até hoje tem muitas pessoas que se incomodam com o brilho de Jesus. E ficam inventando essas mentiras de ovos, de coelho. Mas ó, guarda isso aí. Acredita em mim. Se alguém falar pra você que Páscoa é ovo e coelho, você fala que não. E conta pra ela a verdadeira história, tá bom? E sabe, eu falei pra vocês que Jesus era uma pessoa muito simples. Prova disso que no primeiro dia, a gente viu que Jesus ele entrou em Jerusalém com um jumentinho. Lá naquele momento, o Senhor Jesus estava mostrando que ele era rei. Enquanto ele entrava ali, os discípulos e aquela multidão entendeu que ele era rei. Por isso, o adoraram. E sabe por que eles entenderam que ele era Deus? Mesmo sendo pessoa, mesmo tendo vindo nessa carne humana, eles sabiam que ele era rei. Rei o quê? Ele era Deus. Por isso eles o adoraram. Mais tempo depois, naqueles dias, o povo de Israel, o povo judeu, estava realizando a Páscoa. Só que a Páscoa do povo judeu é diferente. Até nos dias de hoje, eles comemoram nesses dias que eles foram libertos da escravidão que eles tiveram lá atrás, há muito tempo atrás. Mas sabe, Jesus naqueles dias ele estava comemorando a Páscoa e por isso ele celebrou com seus discípulos a ceia, o pão e o vinho. E sabe, crianças, eu tenho uma coisa muito importante para contar para vocês. Naquele dia da ceia, que a tia Luísa contou ontem, ela contou que havia 12 discípulos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque tinha um dos discípulos ali que, assim, vou contextualizar vocês, ele parecia crente, falava, ia nas reuniões, cantava, tipo assim, ia na igreja, cantava louvores, lia a Bíblia, mas sabe, ele ainda não tinha entendido isso de verdade.
Vou explicar para vocês o que é. Bom, o nome desse discípulo é Judas, Judas Iscariotes. E sabe, Judas, ele, no dia da ceia que Jesus estava ali, ele revelou que alguém ali haveria de traí-lo. Alguém ali trairia Jesus. E esse alguém era Judas Iscariotes. Apesar dele ter convivido com Jesus, ter visto todos os milagres de Jesus, visto e reconhecido que ele era o rei, que ele era vindo da parte do próprio Deus, ele não quis escolher o bom caminho. Então, ele todo incomodado com aquela situação, resolveu entregar o próprio Jesus na mão das pessoas que estavam querendo matar eles. Sabe quem que eram essas pessoas que estavam querendo matar Jesus? Os fariseus. Lembra lá no primeiro dia que eu contei do grupo dos fariseus? Pois então, aquele grupo há dias estava perseguindo Jesus e querendo matá-lo, sabe? E Jesus, ele nem havia feito nada, sabe? Jesus, ele é Deus, então ele nunca pecou e ele não fazia mal a ninguém. Na verdade, sabe o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra? Ele ajudava os necessitados, ele curava as pessoas enfermas e ele trazia boas novas de salvação. Mas sabe, isso incomodava as pessoas que não queriam seguir ao Senhor Jesus. E aí, esse grupo queria matar Jesus. E eles sempre procuravam uma forma de espizinhar e matar Jesus. E aí foi nessa ocasião que Judas foi lá e falou: olha, eu consigo. Vocês me dão um dinheirinho, me pagam e eu dou um jeito de entregar Jesus na mão de vocês. Olha que maldoso, crianças. Como que Judas, discípulo, aluno de Jesus, poderia fazer isso depois de conhecer e saber quem era Jesus, o próprio Deus? Bom, então aí, depois desse momento da ceia, que o Senhor Jesus ceiou com seus discípulos, ele foi até o jardim de Getsêmani, ali pediu que alguns discípulos ficassem ali, chamou Pedro e mais 2 discípulos e foram orar. Sabe, o Senhor Jesus, ele foi orar. Nessa ocasião, o Senhor Jesus, ele estava um pouco angustiado, ele estava triste. E sabe, crianças, o próprio Deus, o Senhor Jesus, ele sentiu angústia. Pensa, você aí na sua casinha, você passando as dificuldades na sua vida, com certeza em algum momento você também tem dificuldades. E o próprio Senhor Jesus, o Deus, ele sentiu tristeza e angústia. E nesse momento foi aí que ele foi orar e conversar com Deus. Porque é isso que as pessoas fazem quando elas têm dificuldades. Elas reconhecem que precisa do Pai, que precisa de Deus. Então, o Senhor Jesus foi trocar uma ideia com o Pai, conversar com Deus. E naquela ocasião ele pediu para que Pedro e os outros discípulos que estavam ali ajudassem ele em oração. E o Senhor Jesus foi orar, pedir a Deus que ajudasse ele naquele momento, sabe? Porque as pessoas adultas, elas também têm muitas responsabilidades, igual as crianças, têm muitas dificuldades. E Jesus, ele era um homem adulto e ele sabia que ele ia enfrentar por um momento muito difícil para ele. Mas mesmo assim, ele precisava do auxílio de Deus. E pediu então que Deus o ajudasse, que se pudesse, que mudasse aquela situação, mas que se não desse, ele continuaria obedecendo à vontade de Deus. Bom, e assim Jesus orou 3 vezes. E as 3 vezes ele entendeu que Deus queria que ele continuasse naquela atitude que ele haveria de ter logo mais à noite. Bom, e após as orações, o Senhor Jesus voltou para encontrar o restante dos discípulos. E foi aí que naquele momento, Judas, lembra de Judas? Então, Judas chegou ali, abraçou Jesus e atrás de Judas estavam todos aqueles que queriam matar Jesus. Eles foram e pegaram Jesus, prenderam ele e Jesus ficou olhando toda aquela situação, mas sabe, Jesus já sabia que isso aconteceria, porque tudo o que eu vou contar para você agora tinha um objetivo. Bom, então o Senhor Jesus ele foi levado perante a pessoas importantes, a juízes que iriam julgar a causa dele, mas sabe, Jesus, ele não tinha feito nada de errado. Como eu falei para vocês, Jesus, ele é Deus e ele nunca pecou e nunca fez nada de errado. Na verdade, ele ajudava as pessoas.
Mas por inveja daquelas pessoas, elas queriam ver Jesus morto de qualquer forma. Mas não importa. Jesus, ele sabia que ele teria que passar pela morte. Ele teria que enfrentar esse momento. E por mais que as pessoas ficassem sabotando isso, não importava, porque isso foi uma profecia há muito tempo atrás de que Jesus deveria ser morto por uma causa nobre. Ele haveria de morrer por mim e por você. Por mim e por você. Você acredita nisso? Pois então. E o Senhor Jesus continuou focado, porque ele amava a mim e a você. Ele tinha um grande propósito, crianças. Ele queria perdoar os nossos pecados. E sabe, crianças, depois daquele momento em que o Senhor Jesus ele foi pego ali no jardim do Getsêmani, levaram ele para ser julgado, sabe? Julgamento, igual fazem com pessoas malfeitoras, igual faz com pessoas que cometem alguma infração ou que desobedecem a alguma lei. Mas sabe, no julgamento, sabe qual que foi a sentença de Jesus? Que ele não tinha nenhuma condenação, porque ele não fez nada de errado. Mas isso não bastou. A vontade das pessoas de matar ele era tão grande, mas tão grande, que continuaram insistindo na morte de Jesus. Bom, foi aí então, nessa ocasião, os soldados colocaram Jesus para carregar a cruz. Ali, pensa, crianças, uma cruz de madeira muito pesada, e você carregando isso na cruz. E enquanto você carrega, as pessoas te chicoteam. Pensa nisso? Não é horrível? Então, e foi isso que o Senhor Jesus passou lá atrás. Enquanto os soldados pegou ele, colocou ele para carregar a cruz sozinho. Logo depois pediram para que outra pessoa que estivesse ali pudesse ajudar o Senhor Jesus a carregar. Mas mesmo assim, aquela cruz pesada, enquanto ele andava no caminho carregando, os soldados chicoteavam, zombavam de Jesus, falavam de tudo, classificando Jesus como a pior das pessoas. Bom, então depois desse processo que o Senhor Jesus carregou a cruz, levaram ele até o Calvário, crianças, até o Calvário. Bom, foi nesse lugar onde aconteceu a história mais bonita, onde aconteceu o acontecimento mais verídico e mais perfeito de todos os tempos. Foi aqui nesse lugar, o momento em que prenderam o nosso Jesus, prenderam ele na cruz, pregaram as mãos dele na cruz, pregaram os pés, colocaram coroas de espinhos na cabeça dele. Ali zombaram de Jesus até, sabe, eles não sabiam o que é que eles estavam falando. E bom, o Senhor Jesus, em algum momento ele falou assim: Senhor, por que o Senhor me desamparou? E sabe, nesse momento, crianças, o nosso Deus tinha desamparado Jesus, o filho dele. E ele desamparou o Senhor Jesus naquele momento porque Jesus estava carregando os nossos pecados. Lembra o meu e o seu? Então, naquele momento ali na cruz, o Senhor Jesus estava fazendo a expiação daqueles pecados, limpando tudo aquilo de ruim que tem dentro de nós que nos afasta de Deus. E então, depois de alguns momentos, o Senhor Jesus, ele suspira e entrega ao Espírito. Bom, crianças, quem aqui gosta de presente? Eu gosto muito. E você? Você também gosta de presente? Será que tem alguém que vai rejeitar esse presentinho aqui? E se eu falar que eu vou te dar esse presente, você vai querer? Ou você vai falar: não, tia, eu não quero esse presente, não. Sabe, crianças, tem algumas pessoas que não querem aceitar um presente, que rejeitam e falam: ah, não, agora não, eu não preciso disso, não, depois. Ou, ah, não, eu sou tão novinho para aceitar esse presente, né? Esse presente é tão grande para mim, não quero, não cabe para mim.
E sabe, crianças, presente é algo bom, presente é algo que é dado em especial pra gente. Quando a gente presenteia alguém, significa que a gente pensou nela e a gente vai dar pra ela algo que combina com o perfil dela. Bom, e o que eu quero dizer com isso é que o próprio Deus, quando ele entregou o Senhor Jesus na cruz para morrer por nós, e naquele momento que ele desamparou o Senhor Jesus, ele nos deu um presente. Sim, ele nos deu um presente. E sabe, crianças, esse presente é algo que você não encontra em qualquer lugar, tá bom? Você não compra em qualquer loja, não encontra em qualquer departamento, nem nada desse tipo. Esse é um tipo de presente que a gente não recusa. Bom, o Senhor Deus, ele nos entregou o Senhor Jesus. Esse foi o presente de Deus para nós. O Senhor Jesus, morrendo ali na cruz, ele pagou pelo meu e pelo seu pecado. E nessa ocasião, crianças, ele tirou tudo que nos afastava, tudo, crianças, que poderia impedir de que eu e você pudesse chegar no trono de Deus. E sabe, crianças, quero trazer vocês a uma reflexão. Talvez hoje, você que esteja aí, vai na igreja, lê a Bíblia, canta louvores, ajuda o papai e a mamãe, é bom com as pessoas, mas sabe, talvez você ainda não arrumou aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você não consegue fazer sozinho, que só Jesus, ele pode fazer por você. Bom, lembra que eu estou falando de presente? Então, e que o presente é o Senhor Jesus? Então, Judas, o discípulo que andava com Jesus, ele tinha o presente, ele tinha o melhor mestre, ele tinha os melhores ensinamentos e ele teve a oportunidade de ser filho de Deus. Ele teve a oportunidade de ser amigo de Deus e de ter o seu nome registrado no livro da vida, para morar junto com o Senhor. Mas, sabe, crianças, o que ele fez com esse presente? Ele simplesmente ignorou isso. Ele simplesmente não quis aceitar essa oportunidade. Mas eu tenho uma pergunta muito especial para você hoje. Lembra que eu pedi sua atenção? Que a atividade de hoje era atenção? Então, agora, a pergunta que eu quero fazer para você é só para quem realmente tiver prestado atenção e tiver entendido. A pergunta que eu quero fazer para você é: você quer esse presente na sua vida? Você quer que o Senhor Jesus seja o seu amigo, o seu pai, que ele seja aquele que vai te ajudar nas suas dificuldades, aquele que vai cuidar de você quando estiver angustiado e aquele que vai estar compartilhando com você os melhores momentos. Quando você estiver alegre, ele vai estar junto, e quando você necessitar, ele também estará presente. Você vai querer, criança, esse presente, aceitar o Senhor Jesus e ter a oportunidade de morar com o Senhor no céu? Bom, se você tem a certeza de que é isso que você quer, que essa é a sua decisão, então chama o seu papai, chama a sua mamãe, fala para eles que você quer convidar hoje o Senhor Jesus para morar no seu coração. E depois, conta para mim, conta para tia Luísa, conta para tia Nelly que você tomou a melhor decisão. Mas isso aqui, esse presente, é só para quem realmente entende, só para quem realmente ama e quer ter a sua vida perdoada e quer morar junto com o Senhor Jesus. Isso é só para pessoas que realmente entendem isso. Bom, se você entendeu, faça a sua decisão hoje, tá bom? Aceita esse presente rápido e me conta, tá? Abraço, que Deus te abençoe. Ei, peraí. Se você de fato entendeu tudo o que foi narrado e quer aceitar esse presente que é o Senhor Jesus, então repita comigo essa oração, tá bom? Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. E reconheço também que o Senhor Jesus precisava de morrer na cruz para me perdoar. Nesse momento te aceito como meu único Salvador. Perdoe os meus pecados, pois quero morar um dia com o Senhor aí no céu.
É assim que oro, em nome do Senhor Jesus. Amém.